Olá, amigos da TV, ela está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Caleb Zanis, que já foi inclusive vereador em Blumenau. Caleb, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. É uma honra a gente participar de um programa como o teu, Minúcio, com a tua equipe. E a gente sempre, claro, quem é que não gosta de conversar sobre coisas boas de Blumenau? E uma bela história, né? Uma relação forte que o senhor tem com a cidade e lá você vai um bom tempo, né? Bastante tempo. Quanto tempo? O senhor nasceu aqui mesmo? Não, eu nasci e eu gosto de citar alguma. Eu nasci numa localidade chamada Toca Grande. Toca Grande fica depois de Cabeça d'Anta. Localizou? Onde é que fica isso? Não, depois de Rio do Oeste, acima de Rio do Sul, no Alto Vale. Eu faço essas colocações porque, de vez em quando, me perguntam, eu disse, olha, o local aí fica no mesmo, né? Mas é um local muito rural, onde as pessoas realmente ainda moram, muita gente lá nesta localidade, e as pessoas tradicionais que a gente sempre conheceu. E o que motivou a sua vinda então aqui para Blumenau? Ou o senhor foi por outro destino antes de vir a Blumenau? Não. O meu pai, lá na década de 1927 a 1930, estudava em Blumenau, no Santo Antônio. E voltou para lá, colocou uns negócios e foi indo, e casou, e vários filhos, e quando ele ficou viúvo, quando teve que casar outra vez porque os filhos eram pequenos e foram nascendo mais filhos e os numerosos, ele disse, olha, aqui não tem futuro. E então veio para Blumenau, terra que ele já conhecia muito, estudou aqui, e nos radicamos, viemos para cá em 1955. Eu tinha uns 6 anos. Menino ainda. Menino. Agora, era comum na época famílias numerosas, agora de origem italiana, mais ainda, né? Mais ainda. Nós temos tenho a honra, o privilégio e o amor de ter uma família muito numerosa. Nós somos em 17 irmãos. 17. Claro que meu pai era viúvo, casou pela segunda vez, mas somos em 17. E nessa turma tinha mais homens ou mulheres? 8 e 7. Depois nasceram, né? 8 e 7, 9 e 7 e vieram mais um irmão menor, que hoje já tem 40, então completaram. Sempre tinha 7 e 8, 8 e 7 e 9 e 7. Caleb, e a família se estabeleceu aonde, em que região aqui em Blumenau? Nós fomos primeiramente para o Garcia, fomos morar ali na rua Goiás, depois fomos lá para a rua Belo Horizonte, na rua do FIFA, que se chamava Rua do FIFA na época, para o pessoal mais antigo se localizar. E depois meu pai, como gostava de comércio, então montou um pequeno comércio ali no Cine Garcia. Então nós tínhamos 2 bares no Cine Garcia. Quem estiver do Garcia e vá lá no Cine Garcia, logo depois do batalhão, na saída do Zendron. E como tinha em 62 o meu irmão Moeres veio do Canal de Suez, então nós montamos também um barzinho na frente, ao lado do Cine Garcia, que se chamava Bar Suez. Então, nos criamos ali na redondeza do 23 Com quem eu converso aqui no programa, Caleb, a referência, a associação com o cinema é muito grande. O senhor já, sem perguntar, o senhor já fala do Cine Garcia, Cine Garcia, que fez história também. Fez história. O Cine Garcia era referência, né? Tínhamos em Blumenau, Cine Bush, tínhamos lá na Itopava Norte o Cine Mog, e no Garcia, o Cine Garcia, que ficava logo depois do batalhão, logo depois do quartel. Então, o Cine Garcia ficava onde é hoje a Igreja Santo Antônio. E era o ponto referência, os cinemas praticamente todas as noites passavam uma película e os sábados e domingos é matinê. Então, realmente, não dá... Os nossos jovens, a nossa juventude, as crianças, os jovens de hoje, não sabem o que é ter um cinema frequentado. Eles sabem shopping, mas assim não... O cinema, o Cine Garcia se trocava revistas, gibi, antes de começar a sessão. Tinha troca de revista, então você trocava a revista, leu aquela semana
um livro qualquer em quadrinhos, aí você trocava com outro e nós ficávamos ali com pilhas assim trocando entre nós. Agora, é claro que o cinema em si tinha a sua produção, os filmes às vezes demoravam um pouquinho para chegar, né? Mas a tecnologia para reproduzir esses filmes, por vezes acontecia alguma falha, alguma coisa? Era tudo preto e branco, né? Me lembro, Tarzan, John Weissmuller, no momento a gente era assim, uns 12, 13 anos, Elvis Presley, e era sempre preto e branco. E acontecia que os equipamentos eram modernos para a época, mas não eram tão modernos assim. Então, de vez em quando tinha corte, né? Quando faltava energia, o filme não terminava, outro dia. Mas se convivia com aquilo que existia na época, que era uma felicidade só. Mas além do cinema em si, o que encantava era esse encontro familiar, né? O encontro, as pessoas, os cinemas eram referência, como eu já disse. E além da missa aos domingos, era o matinê à tarde. Era o matinê. E o que se fazia naquela época, além de ir ao cinema, à missa, aquele almoço em família? Que tipo de diversão para a época era comum em Blumenau? Principalmente para o jovem, por exemplo. O jovem era vir para a Rua 15. Era vir para a Rua 15, vamos dizer, quando você cresceu um pouquinho mais, que você se libertou, então você vinha para a Rua 15, você saía do matinê no Cine Blumenau, ia perto lá para o Cine Busch, que ficava nos dois extremos. Era andar na Rua 15, naquela época eu me lembro bem que tinha um cunhado que tinha um Gordini, então o Gordini, o carro da época, de vez em quando a gente tinha que empurrar o Gordini, também era um outro divertimento, que minhas cunhadas não gostavam porque era muito chique, e de vez em quando tinha que empurrar na Rua 15 um Gordini, imagina empurrar um carro na Rua 15, hoje pessoal não existe, né? Mas, então era reuniões em família, muitos amigos. Nós tínhamos depois, nós fomos no batalhão, ainda nos reunimos no batalhão, a turma. O senhor chegou a servir? Nós servimos, então eu posso pular um pouquinho e chegar no batalhão já? Deve. Na nossa, a 68, 69, teve uma particularidade. As companhias, era a primeira, segunda e terceira companhia, CCS e CPP. A primeira companhia não tinha sido construída ainda, era antiga. E era um pavilhão onde ficava a banda. Os colchões eram ainda daqueles de palha, não eram de molas e coisa. Então, o que o Exército, eu não me lembro de algum relatório que eles tivessem dito como fizeram. Mas, como era muito incipiente a região, vamos dizer, o pavilhão da primeira companhia, a primeira companhia foram em torno de 120 homens de Blumenau. Todos de Blumenau, com exceção dos 5, provavelmente quem fez a lista de convocação, houve engano, teve alguém de Rodeio, Arnoldo de Rodeio, alguém de Camboriú, aqui do interior, mas 97% éramos de Blumenau. E provavelmente desses 120 do Garcia, uns 70 eram do Garcia. Então, na minha juventude, os jovens daquela época, que temos 65 hoje, os 60, 70 estivemos no batalhão. E mais, só quero adiantar, quando nós fizemos 25 anos, nós desfilamos, a classe 49 desfilou na frente da banda, na Rua 7, que era para lá o desfile. O pessoal chegou cansado, tínhamos mais gordinhos, mas chegamos e a proposta, nós nos reunimos esse ano, no dia 22 de agosto, a proposta, quando fizermos 50 anos, nós vamos desfilar no batalhão outra vez. Que legal. Agora eu quero só abrir um parênteses na sua época do batalhão, porque foi no tempo da ditadura militar, época de chumbo. Como é que foi essa fase aí? Como é que o senhor define esse momento? Eu defino uma fase, para nós aqui, eu não sei, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não sabe, mas para nós foi momentos muito tranquilos. Eu fui soldado na época. Eu fui soldado em 68, 69 e fui universitário de 72 até 77, que ainda existia a ditadura.
Não influenciou. Nós tivemos uma vida muito tranquila, muito segura, muito tranquila, muito segura. Posso dizer mais, eu fui um dos poucos blumenauenses, por exemplo, que respondeu um inquérito militar. Eu fui chamado por um coronel na universidade, porque na minha época aconteceu uma briga. Eu estava presente quando houve um desentendimento entre 2, 3 universitários e o subcomandante do batalhão, major, não me lembro, e eu estava presente, eu estava na mesa dele. Então, eu fui chamado para esclarecer. Para esclarecer, eu dei a minha versão e tudo bem, mas muito tranquilo. Agora, Caleb, antes da faculdade, claro, o senhor veio para cá menino, fez o ensino fundamental. Isso. Lá no Garcia mesmo? No Garcia. Eu fui aluno do São José, que hoje é Celso Ramos, e na década de 80 fui professor lá no Celso Ramos. Ah, o senhor experimentou os dois lados. Os dois Aprendeu lados. e ensinou. Aprendi e ensinei. Então, aluno no Celso Ramos, fui aluno também no Santos Dumont, que é um colégio, os dois colégios, referência em Blumenau. Professores fantásticos. E depois nós viemos para o Pedro II também. E Pedro II, olha, alunos de Blumenau, estudantes de Blumenau hoje, o privilégio de ter estudado em colégios de Blumenau, em colégios estaduais de Blumenau, com os professores que nós tínhamos em Blumenau, isso nunca mais vai voltar. O privilégio de ter professores, os Floriani, os Girardes, os Osti. Bom, provavelmente 60%, 70% dos professores de Blumenau eram de Rio dos Cedros. Os italianos. Originários de alguns seminários. De seminários, ex-padres, Vitor Bazanella, professor meu, da minha filha, depois na universidade. Mas, Olívio Pedron. Moro na Rua Natal, professor meu, cabelos brancos hoje, esqueci, moro na Rua Natal. Maravilha. Bom, e o senhor foi estudar na FURB depois? Depois fiz vestibular para Ciências Biológicas, que eu queria ser professor, e estudei 1 ano em Ciências Biológicas, mas daí já era casado, então o meu chefe anterior me chamou de volta, o seu Altenburg, da Madeireira Altenburg, eu trabalhei na Madeireira Altenburg, aí disse, não, Caleb, você volta para trabalhar comigo, eu vou arrumar o teu salário, eu já te transferi para a economia. O professor Diderot Caro era o diretor de economia, amigo dele, ele era um dos fundadores, o senhor Adolfo Luiz Alto era um dos fundadores que ajudou, eu via a ata, ele fazia as atas das reuniões para fundar a FURB. E ele foi, então o Diderot Caro, o professor Diderot Caro disse, não, pode transferir o Caleb para a economia. Eu disse, mas eu não quero fazer economia, se eu fizer eu vou fazer direito. Tem que fazer outro vestibular. Fiz outro vestibular. E também, então fiz direito, fiz de 73 a 77, a turma de 77 da FURB. Caleb, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e aí retomamos essa conversa, pode ser? Excelente, conversa agradável com nós. Caleb Zani é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Caleb Zani, que, como dissemos, foi vereador na legislatura de 93 a 96. Daqui a pouquinho nós vamos abordar a tua passagem pela Câmara. Mas antes eu queria saber da tua atividade anterior ao Legislativo, né, a própria Telesc. Telesc. Mas antes disso, qual foi o teu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi no Comercial Rodolfo Fitzerreiter. Olha, que bonito. Fitzerreiter, Blumenau que lembra, tínhamos uma loja na Rua São Paulo, na Rua 7, onde é o Hotel Glória, no Garcia. O senhor Arthur Fitzerreiter, um cidadão que mora aqui ao lado do Banco Brasil, na Velha, ainda é vivo. O senhor Arthur, eu vi ele esses dias, eu acho que está dirigindo ainda, senhor Arthur, está perto dos 90, se já não tem 90. O senhor Arthur era dono da empresa, e ele, o irmão, o cunhado, e ele havia batizado um irmão mais novo, meu, Rodinei, então a minha família trabalhou no mercado. E eu fui trabalhar no mercado, meu primeiro emprego. E eu tinha a honra de dirigir uma bicicleta. Entregava compras numa bicicleta que tinha a roda pequena na frente, grande atrás, e um bagageiro. Trabalhei no Fitzerreiter. Depois do Fitzerreiter, nós tivemos o privilégio de trabalhar com o senhor Adolfo Luiz Altenberg na Madeireira. Eu fui fazer o científico, e que já estava no científico, disse, eu não vou mais trabalhar no mercado. Aí pedi para o senhor Arthur, ele disse, não, vai procurar um emprego depois do batalhão, daí fui procurar um emprego lá, já estava no científico, terminando o científico, e fui, então, trabalhar no seu Altenburg, no início do científico. Aí fui trabalhar no seu Altenburg, na Madeireira. Depois da Madeireira, eu fui para a Telesc. E aí foram 25 anos. 25 anos bodas de prata na Telesc. A Telesc foi blumenauense, não só os blumenauenses, né? Vale do Itajaí, catarinenses, que tiveram o privilégio de ter a Telesc como a empresa de telecomunicações no Estado. Os funcionários, que nós éramos em 2.300 funcionários no Estado, também, quem tem o privilégio de trabalhar na Telesc tem histórias, telefones. Em 1974, 75, nós desativamos o último telefone magneto. Eu sou dessa época. Um telefone que aquele que dava a corrente para chamar numa mesa lá em Taió, porque esse telefone era de Salete, só tinha um telefone na cidade de Salete, e nós desativamos esse telefone. Esse telefone foi para o museu depois. Mas na minha época, em Blumenau, eram os telefones pretos, aqueles bem grandes, eram pouquíssimos telefones. Em 75 nós começamos a mudar, porque saiu de Cotesc para Telesc. Em 73, 74, 75 nós começamos a ampliar Blumenau. A primeira central mais moderna em Blumenau, deveria ter 10 mil terminais. Ela começou com 2 mil terminais, ampliável até 10 mil terminais. E a central originária era na Ponta Aguda. Hoje tem um prédio de tijolinho que nós chamávamos, já não é mais, é aquele primeiro prédio ali na Ponta Aguda, mas essa primeira central antiga era onde é o colégio, tem um colégio ali atrás do prédio da Embratel, o colégio... Pontinho Estudantil. O Pontinho Estudantil, era ali, era um escritório, ficava a administração, tinha uma pequena central, depois passou para o outro lado, lá no outro lado já com 10 mil terminais. E ampliava-se de 500 em 500. E o senhor, nesse período de 25 anos, sempre foi gestor ou teve várias funções? Eu fui... Quando eu estava no primeiro ano de Direito, na FURB, o Leonildo Laureano Correia disse, Caleb, você vai lá vamos fazer um teste, vamos fazer uma entrevista, o Anjo Bogado Paniagua vai te entrevistar, e nós vamos fazer um teste, e nós precisamos de gente da universidade, e vamos para a Telesc. Eu relutei, mas um dia acertamos e fui. Eu fui trabalhar como auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, eu era responsável por uma pequena área. Naquela época nós tínhamos de trabalhar de paletó e gravata, na Telesc, trabalhava-se assim. E foi como oficial administrativo. Depois, 2 anos depois, o Central de Operações, eu fui o responsável, que é supervisor na Central de Operações. Depois,
Em seguida, fui um dos gerentes adjuntos aqui em Blumenau e depois também gerenciei a Itajaí como adjunto. Depois de gerência, eu passei para a chefia de divisão, que daí já era chefe dos gerentes. E depois de chefe de divisão, eu tive o privilégio de ser o superintendente aqui da nossa região, que é o Vale do Itajaí, desde lá da Foz, lá das cidades, lá perto de Tijucas, perto de Joinville, até Serrino. Agora, Caleb, a gente fala da Telesc e para nós é tão familiar, para o senhor mais ainda, sim. Né? Mas o advento da telefonia celular é da década de 90 para cá. 92, isso. Né? E antes a telefonia era analógica. Totalmente analógica. Então, para alguns, Sim. talvez seja uma surpresa, sei lá, o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando, só para trocar ideias, aquelas pessoas que têm mais de 50, né? Telefone, eu presenciei a uma pessoa transferindo um telefone, ele tinha que comprar um telefone em Camboriú. O Fusca, ele deu um Fusca olha, não devia ter o Volkswagen dele, não devia ter 5 anos de uso por um telefone. E na época o Fusca tinha um valor considerável. Claro, era o carro, era o carro da do momento, moda. da moda. Quem é que não teve um Fusca na vida? Né? Telefones, tinha ações, era difícil. A média de espera nas cidades maiores era uns 2 anos. Tinha locais que esperavam 6, 7 anos. E era um artigo de luxo. Era artigo de luxo, era complicado ter, era complicado. Mas a empresa se propunha a fazer aquilo que tinha que ser feito. O Brasil não podia crescer com tudo ao mesmo tempo. Não adianta ter telefones em todas as casas se você não tem saúde em todas. A gente dizia isso. Mas a Telebrás cumpria o seu papel, as teles dos estados, a Telesc cumpria o seu papel. Nós começamos então, tinha 2.000 terminais. Quando eu saí da Telesc, só em Blumenau tinha 90.000 terminais, 90.000 telefones, mas já devíamos ter em 99 mais de 50.000 telefones celulares, mais de 50.000 telefones celulares. Hoje no Brasil tem mais celular do que habitantes. Do que habitantes. E outra coisa, telefone fixo deixou de ser uma necessidade. O pessoal usa ainda porque ainda tem o seu papel para conversas mais longas e o custo um pouco menor. Mas hoje tem novas tecnologias, né? Que também... Essas ferramentas aí, as plataformas que a internet que a internet faz para se comunicar, né? WhatsApp... Você fala sem custo. Mas deixa eu lhe dizer mais uma particularidade. Na minha área, quando eu supervisionei, nós instalamos os primeiros 18 telefones públicos em Blumenau. Um dos primeiros, na rua Floriano Peixoto com a 7, eu acho que era Bar Sônia, Floriano Peixoto com a 7. O famoso Orelhão. Orelhão. Caleb, vamos falar do teu tempo de vereador? Excelente, ótimo. De 93 a 96? 93 a 96. Era prefeito Renato Viana. Renato de Melo Viana, nosso prefeito, nosso ex-professor, meu professor na FURG. E qual era o seu partido na época? Eu ingressei na política com o PFL. PFL. Eu me reunia sempre, já gostava muito de política. Tínhamos 2 que gostavam de política, nós saímos da universidade muitas vezes e uma reunião na Rádio Nereu Ramos, comunicação, lá com o senador Lazinho. Nós ajudamos, participamos, mas nunca havíamos filiado. Um dia, uns diretores da Telesc de Florianópolis vieram a Blumenau e nos solicitaram que escolhêssemos algum partido para a gente começar a entrar na política. O curioso é que o senhor discutia política com um homem forte do velho MDB, né? O Lazinho. MDB, Lazinho, um grande homem público, uma pessoa maravilhosa. A eleição foi em 92, que teve 92, perfeito. O senhor lembra quantos votos, não? Eu fui o 5º mais votado, 4º ou 5º mais votado. De 21 vereadores, porque na época era 21. Sim, isto. Éramos em 21.
1.507 votos, se eu não me engano. Uma boa votação. Uma excelente votação, o quinto mais votado. Eu me lembro que a gente contávamos isso, era charmoso. Tá? E nesse período, o senhor tem lembrança de projetos que foram aprovados e que até hoje estão aí? Ótimo. Nós éramos vereadores, assim, eu lembro, né? O Fernando Viana, Aço Ralph Miller, Djalma Yenzer, Marco Antônio Van Rovski, Ismael de Souza, Décio Nery de Lima, João Ernesto Batista. Então, desculpe, eu não vou me lembrar de todos, provavelmente. Mais uma turma de cabeça. Quando o senhor falou Ismael, Ismael dos Santos? Ismael dos Santos, por favor, o nosso ilustre deputado estadual. Tive a honra de ser vereador com ele. Tive a honra de ser vereador com o Décio Nery de Lima, deputado federal. E o prefeito era Renato de Melo Viana. Nós éramos uma Câmara, o diretor da Câmara, o Roberto de Nissalto, estava de licença, ele foi numa outra atividade, emprestado por algum órgão. O Silvio Borges Jesus era diretor da Câmara. Fizemos bonitos trabalhos. Eu me lembro que em 94 o prefeito mandou o plano diretor. O plano diretor nós discutimos muito. Eu tive o privilégio das 95, 96 emendas do plano diretor, eu estudei 3 meses o plano diretor, com engenheiros da FURB, com construtores, com CDLs, com sindicatos. Eu proporcionei, das 95, 96 emendas, eu proporcionei 50, eu me lembro que davam 60% das emendas, passou pelas minhas mãos. E o projeto da mochila escolar? Da mochila. Eu tenho uma história linda da mochila. Então que bacana você lembrar. Porque foi polêmico aquele tema, né, na época, pelo menos. Deve ter sido em 95. Os filhos, netos na escola, aquelas crianças com aquelas mochilas, aquele peso. Eu dei uma pesquisada. Uma vez, alguma cidade, não me lembro, alguma capital, não era São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Porto Alegre, Curitiba, uma cidade, uma capital de algum estado. Eu disse, mas tem uma lei assim. Aí me comuniquei de Telesc, me comuniquei com essa cidade, a Câmara de Vereadores, pedi, nós tínhamos facsímile, já tinha fax. Facsímile é outra coisa, o fax que tem hoje, o nosso fax tem esse tamanho, tá? Mas vamos deixar para outra história. E pedi uns dados e baseei, pesquisei, fiz uma lei. O Euclides, nós não tínhamos assessores na época. O Euclides da Câmara está lá ainda, Euclides. Sim. O Euclides é um homem que conhece tudo, Euclides. Euclides, eu quero fazer assim, assim, assim. Sentamos, bolamos, vai fazer. Fizemos a lei da mochila. Os alunos podiam ter 10% do peso nas costas. Aí, conta a história. Um meu amigo, jornalista, e havia servido na minha época, não, na minha companhia, Horácio Brown. De saudosa memória. Saudosa memória, jornalista. Eu vou falar uma barra. Deu um pau no vereador, ex-vereador, na época, desculpa, o Caleb Zanis. O que o vereador tem com peso na mochila? Tudo bem, engoli, passou. 2, 3 anos depois, eu já não era mais vereador. Vou ver o jornal, o Horácio. Na coluna do Horácio. Quero pedir perdão para o meu amigo Caleb Zanis, que era um homem além do seu tempo, mais ou menos dizia assim, porque hoje a Câmara Estadual aprovou a lei das mochilas que o Caleb, há 2 anos antes, aprovou na Câmara de Blumenau. Ele pediu desculpas. Hoje, essa mesma lei deve ser igualzinha, porque é 10% também. É nacional, tá? Tem uma lei nacional. Não sei se não dá para cumprir no Brasil, mas tem uma lei. Mas eu posso dizer mais da Câmara? Sim. Uma das poucas cidades que discutiu o cinto de segurança antes do Congresso Nacional foi Blumenau. Caleb, o Eliezer, um dos nossos cinegrafistas, o outro é o Rafael. O Rafael. Está nos sinalizando aqui que o tempo está esgotado. O senhor está aposentado hoje, cuida da família, vai à igreja e assim leva a vida. Eu vou muito na igreja hoje. Somos adventistas, vamos na igreja. Hoje me dedico à família e também à empresa dos meus filhos. Meus filhos, eu sou um pouquinho sócio, uma mecânica. O Brali, que tinha 22 anos de blusa, Volkswagen, e o Yuri,
com 17 anos de Mitsubishi, então unimos os dois e estamos trabalhando. Trabalho das 7h30 às 7 da noite. Caleb, muito obrigado por aceitar essa conversa aqui. Obrigado mesmo por esses momentos que recordamos aqui de Blumenau, da Câmara de Vereadores, da nossa vida profissional e principalmente recordar dos amigos de Blumenau. Obrigado a essa equipe da TVR. Um abraço. Caleb Zanis foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para continuar acompanhando a programação aqui da TVR. A todos, um grande abraço e até a próxima.